Pessoal, esse daqui é o novo Honda ZR-V, ou em outras palavras, o Civic SUV. Então já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, ative as notificações e, sobretudo, compartilhe com sua família e amigos, porque hoje vocês vão conhecer cada detalhe deste modelo que nos Estados Unidos ele chama HR-V, aqui chegou como ZR-V e tem motor 2.0 aspirado. O ZR-V ele chega ao Brasil sendo a sua opção melhor comparada ao HR-V nacional. E isso a Honda aplica em vários mercados, aqui na América Latina, na Europa e acho que em alguns lugares da Ásia, como o Japão, também esse modelo é vendido como ZR-V. Porém, no mercado americano, vamos dizer assim, mesmo como HR-V ou como ZR-V, ele é vendido apenas com motor 2.0 aspirado, que a gente já vai chegar lá. Mas na Europa, por exemplo, ele é vendido com um conjunto híbrido, que a gente espera e muito que esse carro, na versão híbrida, chegue ao Brasil, quem sabe no ano que vem, né? Mas por enquanto vai ser um 2.0. A gente está vendo aqui um conceito muito interessante, né? Ele tem uma proposta mais Honda América de fato. Então a gente tem um visual mais diferente, um carro mais arredondado, com linhas mais arredondadas até na parte interna do carro, que a gente já vai mostrar isso, alguns detalhes dele. Então ele tem um conceito mais próximo do que é o Civic. Enquanto o nosso HR-V ele segue um conceito mais próximo do que é o City e City Sedan também. Então nós temos uma proposta mais premium com esse carro, mas vendido em apenas uma versão, a Touring topo de linha, que tem algumas diferenças em equipamentos comparado à versão americana e obviamente comparado ao próprio Civic. O Civic é um carro com um pouco mais de tecnologia embarcada e mais equipamentos comparado a esse carro, até porque a gente está falando de uma proposta de preços bem diferente. Enquanto o Civic custa na faixa aí de 250, 260 mil, nós estamos falando de um carro aqui de 215 mil reais. Contando um pouco sobre o design frontal aqui do ZR-V, ele tem essa carinha mais redonda, uma frente aqui, essa grade meio estilo tubarão, né? Eu acho bonitinho esse detalhe aqui. Grade Black Piano, parece um colmeia futurista, né? Um conceito diferente. O símbolo da Honda na parte superior aqui da grade. Ele tem sensor de estacionamento dianteiro, tem um conjunto óptico 100% em LED, então farol baixo, farol alto, luz de seta, DRL, luz de posição. Como um carro norte-americano, um produto mais norte-americano, ele conta com aqueles side lights na parte lateral aqui, é uma luzinha mais laranja também, mas um visual bastante bonito. Na parte inferior nós temos essa grade no estilo Black Piano, ele até puxa um pouco do conceito da versão Sport vendida em alguns mercados. A gente fez um vídeo recente, inclusive, de uma versão, acho que era Sport ou Touring, que a gente fez lá no México recente, com um conjunto muito parecido com esse daqui que a gente está vendo, mas o design me agrada. Muita gente ficou meio receoso com o design desses ZR-V aqui, mas particularmente ele segue um produto mais parecido com o próprio Civic, ele também segue com o futuro CR-V que vai chegar ao nosso mercado. Então, na minha opinião, este modelo é mais alinhado ao padrão primeira linha da Honda, ao contrário de alguns outros modelos que a gente tem na Ásia, como o City, que é um produto um pouquinho mais simplificado. Aqui a gente percebe um padrão mais A da Honda, né? E de fato a gente percebe um carro com alguns cuidados muito mais interessantes e me chama a atenção isso, né? A gente tem alguns detalhezinhos mais bem elaborados aqui, essa grade mais bonitinha, né? O sensor aqui um pouquinho mais discreto como na grade, o conjunto óptico aqui também agrada bastante com farol alto automático. Então de fato a gente percebe esse carro muito mais premium comparado ao próprio HR-V que a gente tem aqui no nosso mercado. Mecanicamente é o ponto que todo mundo esperava mais do ZR-V e na verdade ele veio menos. O motor é um 2.0 aspirado, isso porque nos Estados Unidos ou na sua planta lá no México, ele é feito apenas com esse motor. Rende 161 cavalos de potência com 19.1 kg de torque máximo. Câmbio automático do tipo CVT que simula 7 velocidades e 0 a 100 aí na casa mais ou menos de 12 a 13 segundos. A Honda não declara oficialmente o seu 0 a 100, né? Isso é característico da marca, mas se a gente pensar que esse modelo no mercado americano ele tem 157 cavalos, aqui veio para 161 por conta da adição do etanol no nosso combustível, então isso gera um pouquinho mais de potência. O seu 0 a 100 aí deve ser na casa de 12, 12,5 mais ou menos, tá? Mas a questão é que de fato a gente esperava uma motorização turbo ou uma motorização híbrida, como acontece na Europa. Isso deve ficar para o ano que vem, mas conta para ninguém, hein? Isso aí é para o ano que vem, muito provavelmente. E um outro ponto que eu achei bem interessante, a entrada de ar do carro é bem alta. Então aí para você que mora em São Paulo, por exemplo, época de verão, alaga um pouquinho, né? Então aqui você não tem muito risco com o carro, porque a entrada de ar é alta e isso favorece bastante aí você transitar em pontos alagados com um pouco mais de segurança. Mas de fato, 1.5 turbo aqui ou motorização híbrida de 200 cavalos, como acontece no Civic, faria muito mais sentido
do que esse 2.0, já que ele custa mais caro do que o próprio HR-V. Bom, de lateral, como vocês estão vendo, ele não segue muito o conceito que é o nosso HR-V, que é um estilo mais coupé, mais compacto. Aqui, como ele herda muita coisa do Civic, ele é um carro mais alongado. Passa dos seus 4,30 metros de comprimento, são 2,65 metros de largura de entre-eixo, né, aqui na distância entre-eixo. Isso é um ponto muito interessante do carro, o espaço interno dele é muito bem aproveitado, mas ele vem com essas rodas até que pequenas, na minha opinião. Pneus 215, perfil 60 e aro 17. O perfil 60 ajuda aí muito no conforto do carro, ele é realmente muito gostoso, a suspensão é muito bem calibrada, bem ajustada para o nosso mercado e, sobretudo, a Honda colocou muito isolamento forrado no carro para diminuir o ruído externo. Então, as caixas de rodas são de tecido, a parte inferior é de um material mais maleável, justamente para você ter menos ruído acústico no rolar do carro. A Honda ainda não desistiu do sistema Lane Watch que fica posicionado aqui. É uma câmera lateral que, na minha opinião, não serve de muito efeito. É uma câmera de ponto cego que aparece na central multimídia do carro. Mas quando você dá seta para o lado direito, é só para onde ela mostra isso. Você não tem isso do lado esquerdo, por exemplo, ou você olha para a câmera ou você olha para o espelho. Isso incomoda um pouco no fim das contas, eu não acho muito prático. Sou muito mais daquele pinguinho laranjinha no retrovisor de fato, é muito mais eficiente. Ele conta com o sistema keyless, então colocando a mão na maçaneta nós trancamos e puxando nós abrimos o carro. Tem a coluninha aqui com esse black piano, o teto solar é no esquema escotilha mesmo. Freio a disco nas 4 rodas, o que é um ponto muito importante no quesito de segurança. E aqui, como eu falei para vocês, como ele tem um design mais SUV, a sua coluna C é mais reta, ao contrário do próprio HR-V nosso, que tem a coluna um pouquinho mais caída, dando aquele ar de coupé. Aqui nós temos realmente um conceito mais SUV, que, na minha opinião, é bem bonito. Nada contra a carroceria ser SUV ou coupé. Eu achei que até no fim das contas esse carro é muito mais harmônico em linhas do que o nosso próprio HR-V, que a gente fez um vídeo recente inclusive disso. Nós temos um aerofólio aqui para ajudar na aerodinâmica do carro e antena no estilo tubarão para dar um visual aí um pouco mais esporte para ele também. Aqui atrás, como eu disse, na minha opinião, o design conversa com a dianteira. Então você tem essas linhas um pouco arredondadas, como acontece na dianteira do carro, com assinatura Full LED. Freio, seta, ré, luz de neblina, tudo 100% em LED, com essa lanterna meio máscara negra aqui. Nós temos sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, um detalhezinho na parte inferior aqui do difusor, bem mais lisão, mas com uma ponteira de escape aparente que eu achei bem bonita no fim das contas. Temos o limpador aqui com o desembaçador traseiro e o porta-malas de mais ou menos 380 litros, é de forma manual. Ao contrário do HR-V Touring, por exemplo, que nós temos no Brasil, que é um porta-malas elétrico, esse daqui é um porta-malas mais simples. Bom, o espaço interno aqui, na minha opinião, dá para levar aí bagagem para umas 3 pessoas viajar, 4 já fica mais apertado. Temos um step na parte inferior, tá? Então isso é um ponto importante. E isso daqui foi uma solução que a Honda desenvolveu que eu achei relativamente interessante. Apesar de simples, né? Isso daqui é feito com material PET reciclável, ele é muito mais prático, na verdade, para você guardar. Então você vai girando aqui, ó, ele vai virando uma espécie de uma redinha pequena e você coloca isso dentro de uma mochila, esconde embaixo do carro. Então, no fim das contas, apesar de ser simples, eu achei bem funcional, na minha opinião. Então você pode ajustar aqui, colocar a redinha do seu modo normal. Você só tem que acertar aqui a gavetinha bem direitinho para ela ficar no espaçamento certo. Mas de todo modo eu achei bem interessante. A forração lateral é em plástico, nós temos iluminação em LED com a tomada USB, aliás, 12 volts. E bancos bipartidos, que nessa versão topo de linha aqui, quando está com esse azul aurora, ou verde aurora, que chama essa cor aqui, nós temos os bancos brancos. Mas eu achei que por ser um carro com um padrão superior ao HR-V, eu acho que ele deveria ter um porta-malas elétrico para justificar aí ser melhor do que o próprio HR-V, já que esse carro aqui é aspirado e o HR-V Touring é turbo. Contando um pouco sobre o interior aqui dos RV. E uma curiosidade para vocês, né? O porquê ZR-V. De acordo com a Honda, o Z vem da geração Z. Então é um carro pensado para essa nova geração Z, não os millennials, hein? Para a geração Z do carro, que hoje tem nessa faixa aí dos seus 30, 40 anos e que, de repente, pode comprar um ZR-V de 211 mil. Então tá aí a curiosidade para vocês, o porquê do ZR-V na realidade. Bom, o material da porta na parte superior todo em plástico duro, tá? Maçaneta aqui nesse alumínio escovado, mas no apoio do cotovelo aqui nós temos um material macio. Vidro elétricos em todas as portas, mas automático apenas no motorista e passageiro dianteiro. Eu acho que um ponto aqui que ficou devendo nos RV é uma saída de ar central. Ele conta com 2 tomadas USB
tipo C, são 5 ou 6 tomadas no fim das contas nesse carro aqui, mas eu acho que faltou uma saída de ar. Se a gente imaginar o seu principal concorrente, que é o Corolla Cross, o Taos e o próprio Jeep Compass, que oferecem esse tipo de comodidade, a gente está falando de um carro Honda, um carro que tem um apelo premium, quem compra a Honda já se considera um patamar acima dessas marcas um pouco mais generalistas, eu acho que uma saída de ar aí faria um pouco mais de sentido. O assoalho é praticamente plano, mas ele é raso no fim das contas. Então, ó, você fica aqui com o joelho bastante elevado. Até parece que a gente está falando de um carro híbrido, né? Ou que vai ser híbrido ou elétrico futuramente, mas a gente tem um assoalho mais plano e mais elevado, então você tem que abaixar um pouco as pernas aqui. Me lembra aquelas antigas Pajero. Lembra que você sentava com a perna bem elevada aqui, o banco era baixo? Então você tem uma sensação de espaço boa com o carro, né? Então você tem um banco mais inclinado, esses bancos são bem gostosos, tem uma forração aqui no teto em material macio, essa luz de LED bem discreta, bastante bonita. Mas, de fato, a primeiro momento, quando você senta no carro, você espera abaixar mais as pernas e não acontece isso aqui. Porém, lá no motorista, a posição de dirigir é digna de um sedã. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, aqui na frente, para quem dirige, de fato, o espaço é como se você estivesse no Civic e não num ZR-V/HRV. Então aquela posição baixa de condução, mesmo se tratando de um SUV, você pode aumentar, lógico, a altura do banco. Volante com ajuste de altura e profundidade, com uma empunhadura muito boa, digna de um Honda, um carro que tem um apelo esporte de condução, apesar do motor não ser dos mais potentes aqui no caso, mas você sempre teve esse handling de condução muito bom. A forração aqui das portas, quero mostrar para vocês aqui, temos material macio nessa região superior, vidros elétricos automáticos nas dianteiras e ajuste do retrovisor aqui de forma elétrica, mas não possui rebatimento. No mais, a posição de dirigir, como eu falei para vocês, é gostosa, você tem um bom campo de visão, porque os vidros são grandes, ao contrário do HRV, que foi elevada a posição de dirigir e o para-brisa diminuiu, então você tem uma sensação um pouco mais direta ali naquele foco de condução. O ZR-V, ele já entrega o contrário. Para quem busca campo de visão, para quem quer realmente enxergar tudo que está acontecendo, é um carro que faz muito mais sentido. Gostei bastante. E esse volantinho aqui é muito bonito, né? Esse conceito da Honda com esse volante mais esporte, uma pegada de direção mais gostosa, te convida a realmente andar de uma forma mais rápida com o carro. Ele poderia até andar mais rápido, ele não tem modo de condução, só função Econ e normal. Poderia ter uma função Sport aqui no caso, o que não aconteceu. Mas de todo modo você tem uma impressão ao dirigir com esse carro muito melhor. Detalhe que nós temos banco elétrico para o motorista, mas o passageiro é de forma mecânica mesmo. E contando sobre as funções internas aqui do ZR-V. Essa aqui é a chave do carro, bonitinha, né? Ela tem um estilo meio cristal. Partida remota, que todo mundo gosta aí para ajudar a já refrigerar o carro quando está num dia quente, você está chegando nele. Então a chavezinha, não tem um lugar específico, tá? A gente pode colocar aqui. E a partida é por botão. Então dando a partida e ligando aqui o Honda ZR-V, direção elétrica com pedal shifts para simular as 7 velocidades desse câmbio CVT, que é a única forma de troca de marcha, tá? Porque você não tem modos manuais no câmbio. Por aqui a gente tem comando do painel de instrumentos e comandos do seu sistema semi-autônomo, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, retrovisor crepuscular. O acabamento do carro me agrada muito. Ao contrário da HRV, que na minha opinião deveu um acabamento, o ZR-V compensa tudo isso. Então nós temos esse material macio que segue a cor dos bancos aqui na parte frontal, e se vocês notarem, ele é meio arredondado, assim como a grade frontal do carro. Temos aqui material macio na parte superior do console, que vai até o fim, mas eu achei que faltou um sistema de som assinado Bose, como acontece no Civic, por exemplo. Outra coisa, assim como no seu irmão sedã, aqui nós temos essa grade nas saídas de ar aqui no estilo Comé, que eu achei de muito bom gosto. Faz um detalhe minimalista e bem bonito, então a direção do ar ela fica camuflada atrás dessa grade Comé, que eu achei muito interessante também. Isso é um ponto de muito bom gosto da Honda, então achei bem legal. Com o detalhe do pisca-alerta ao centro. Comandos do ar-condicionado digital de 2 zonas, mas que a gente não tem aquela função animada, como acontece no nosso HRV, por exemplo. A gente gira aqui para um lado para o outro, ele vai ficando vermelho ou azul, de acordo com a temperatura. Esse daqui ele tem só o detalhe branco, a iluminação branca. Mesmo assim, acho a peça muito bonita aqui, um alumínio escovado bem desenhado, bem feito mesmo. Temos carregador sem fio na parte inferior, 2 porta-copos aqui que ficam bem escondidos, né? O americano gosta de carregar aqueles copão de café, então ele é bem profundo aqui, cabe bastante coisa. Nós temos uma tomada USB logo abaixo das saídas do ar-condicionado. Temos mais 2 tipo C posicionadas exatamente aqui, que eu achei muito interessante esse console no seu estilo flutuante. Temos um porta-objetos na parte inferior, comandos do sistema Econ, assistente de descida, freio de mão eletrônico e brake hold, que é o auto hold também.
Como eu falei para vocês, ele não tem modos de condução, só o Econ e o normal. A única coisa que você consegue fazer é colocar o câmbio no S para você tirar aquele overdrive no fim das contas, né? Ele não é que ele tem uma função Sport, só o giro fica mais alto e aí você tem uma sensação de velocidade um pouco maior com ele, mas você não muda calibração de acelerador, você não muda peso de volante, nada. É só um overdrive desligado no fim das contas. Nós temos um belo baú aqui nesse apoio de braço, com mais espaço para você colocar algumas coisas, e o porta-luvas também ali possui iluminação. Na parte superior nós temos aqui iluminação do teto solar, né? Então a gente tem iluminação em LED e o teto solar no sistema escotilha. Ele não é aquela persiana elétrica, é só uma escotilha aqui, mas que você tem acionamento para abertura, que é bem rápida por sinal também. Então aí você consegue ter um pouco mais de campo de iluminação aqui com os RV, que eu achei bem interessante também. Já o painel de instrumentos é o mesmo que a gente tem do Civic, né? Então a gente tem aqui as funções só do lado esquerdo na realidade, o lado direito é um velocímetro analógico, o lado direito nós temos ali contagiro e várias outras funções também. Então por aqui a gente tem o consumo rodoviário que eu fiz aqui, né? Cidade de São Paulo até São Roque, fizemos 78 quilômetros rodados, né? 74,8, com média de 11,4 quilômetros por litro. Achei o consumo até que ok para um carro 2.0 aspirado, a gente pegou um trechinho de serra aqui, então faz muita força para subir. Poderia ser melhor, se a gente pensar o próprio HR-V, que tem um motor 1.5, lógico que é um carro menor, nesse trecho aqui faria tranquilamente seus 15 km por litro, aqui a gente fez 11.3, né? Por isso a justificativa aí, na minha opinião, de existir uma versão híbrida para o nosso mercado. E já falando da central multimídia, é a mesma do Civic, com Apple CarPlay sem fio, Android Auto com fio, e uma resolução meio opaca, meio fosca. Ela poderia ter um pouco de mais brilho, porque em dias de muito sol você não enxerga muito bem algumas coisas aqui. Mas uma coisa que a Honda coloca que eu acho faz muito sentido é alguns comandos físicos, como de volume, botão de home ali, troca de áudio e os botões do ar-condicionado. Isso para mim tem que ser físico. Dirigindo, aqueles botões touch são bonitos, mas não são práticos no fim das contas. E aqui a Honda trabalha com isso, que eu acho muito legal. A Honda ainda tem um lado de ser prática com algumas coisas, e aqui nos RV eles ainda continuaram com isso. Até porque o produto ele é global, então não vale a pena você tropicalizar uma central multimídia como aconteceu na HR-V, que é fabricado no Brasil. A gente sabe que o HR-V gringo, por exemplo, usa essa mesma central multimídia, mas para o Brasil eles tiveram que simplificar, usando essa mesma tela aqui, inclusive, que é boa, mas poderia ter uma resolução um pouquinho melhor, na minha opinião. E agora é a hora da gente dirigir o novo Honda HR-V, pessoal. Bom, o que chama atenção nesse carro, como eu falei para vocês logo no começo do vídeo, isolamento acústico. Como se trata de um carro CVT, sobretudo, a gente ouve normalmente muito barulho de rotação, barulho do motor, mas a Honda trabalhou aqui para que esse carro seja muito silencioso, muito isolamento acústico de tecido, que isso faz com que você tenha uma absorção do ruído melhor e ele não propague, né? O que é um ponto muito positivo. Então você acelera ele, ó, e aí você tem um ronco meio que padrão, mas a gente tá falando de um carro com mais de 4.000 giros ali nesse momento de aceleração, sabe? Lógico, só se você der pé de fato igual aqui, ó, aí você vai escutar, ó. Mas até que no fim das contas, esse motor, ele responde bem na sua aceleração, porque é um Honda VTEC, é um motor girador. Mas nessa saída aqui, ó, até ele embalar de fato, perto de um motor turbo principalmente, você tem aquele delay que poderia ser um pouco melhor. Mas a direção é de um Civic, então ó, um carro bastante direto de condução. O controle de tração e estabilidade atua muito bem para que você tenha um carro muito seguro nas mãos. Então isso é legal, a direção do carro, o handling dele é muito bom. Você dirige dinamicamente rápido os RV. E a proposta de condução ser meio baixa, você tem um assento baixo, isso te dá aquela sensação de pilotagem muito boa, por mais que seja um carro alto, porque você fica mais para baixo dele e aí você tem justamente o console aqui mais elevado, as portas mais elevadas, e isso te traz essa sensação de carro mais baixo, por mais que seja um SUV. Então assim, comparado principalmente ao HR-V, nós temos uma posição muito mais baixa de condução no ZR-V, né? É muito RV, né? Era WR-V, ZR-V, CR-V, HR-V e por aí vai, né? Vai gostar de RV assim lá longe, né? Nos carros, nos SUVs, né? Principalmente da Honda. Mas como eu falei pra vocês, eu gostei dinamicamente do carro e do isolamento acústico. Seria muito mais divertido se a gente tivesse aqui 1.5 turbo.
Aí seria muito mais legal de andar no carro, porque você teria uma disposição melhor, uma resposta mais rápida, talvez até mais economia de combustível, por ser um motor de menor cilindrada e turbo, então você acelera menos, porque você tem mais torque em baixa. Esse carro tem um bom torque em baixa com meio pedal, então assim, se você andar sem pressa com ele vai muito bem, obrigado, sabe? Fica gostoso, fica silencioso. Então assim, para quem não tem pretensão de ter um carro potente, de dirigir rápido por aí, vai precisar fazer só uma ultrapassagem de um caminhão e entende que o aspirado demanda um pouco mais de paciência e se preparar mais para um momento de ultrapassagem, né? Você encher o motor antes, para você já ter ele cheio naquela hora de ultrapassar. É um carro muito bom, infinitamente melhor do que o HR-V nosso, em padrão de construção, em materiais de aço de ultra alta resistência, isolamento acústico, padrão de acabamento. É inegável que a gente está falando de um produto Honda primeira linha. Isso é inegável, é um autêntico Honda. Um autêntico Honda, não aquele carro da Honda para público emergente, para mercados emergentes como City Sedan, é um pouco mais simplificado até comparado com o europeu, que tem um padrão de acabamento melhor. Então assim, aqui a gente tem um autêntico carro Honda, assim como o Accord, assim como o Civic e assim como vai ser o CR-V o ano que vem também. Então, de fato, temos um bom produto aqui. A suspensão, como eu falei para vocês também, muito bem calibrada. Ela não é uma tropicalização de suspensão, sabe assim? Mas é uma suspensão muito bem adequada. Suspensão independente na traseira. Um carro que absorve bem os buracos. Ele ainda faz um barulhinho na dianteira igual o nosso HR-V. Isso, pelo jeito, é um padrão da Honda. Mas ela é reforçada. Por quê? Apesar desse carro usar a plataforma do Civic, a suspensão traseira, principalmente, é do CR-V. O que é um ponto muito importante. É de um carro superior, então muito mais robusta de suspensão aos HR-V comparado ao próprio Civic, por exemplo. Então é um carro muito mais bem preparado para um uso numa estrada de terra, de chão batido, coisas do tipo. Então, no fim das contas, esse carro tem uma suspensão muito mais bem preparada comparado ao próprio Civic e HR-V nosso também. Uma das coisas que mais me intrigou nesse carro, né? A gente sabe que a buzina é uma das coisas que a gente usa muito, principalmente em São Paulo. E a gente imaginando que carros americanos e carros orientais, eles têm umas buzinas mais presença, sabe? Você buzina e você tem uma certa autoridade. Mas esse daqui, no caso, tem uma buzina bem, ó, buzina sem graça, né? Parece a buzina de um Palio, não desmerecendo o Palio, mas de um carro inferior de categoria, né? Olha isso, ó. Que buzininha sem sal, né? Mas tá aí, né? A buzina dos HR-V também aí para vocês conferirem um pouco das minhas impressões a bordo com este novo SUV da Honda. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, são 214 mil reais para você levar este SUVzinho aqui, médio compacto, para sua casa. Concorrente de Taos, Jeep Compass e também Corolla Cross. Sendo o Corolla Cross o único aspirado dessa categoria, já que o Taos tem motor 1.4 de 150 cavalos e o Jeep Compass tem motor 1.3 turbo de 185 cavalos. Aqui, se a gente tivesse um motor híbrido ou um motor turbo, eu vou falar para vocês que seria um bom concorrente do Jeep Compass, porque nós temos um bom acabamento e nós também temos um carro com uma estrutura de condução, enfim, uma série de coisas muito boas, mas de fato a Honda deveu um pouquinho na motorização, que poderia ser aí mais ágil, ter um pouco de mais fôlego para realmente você falar assim, será que eu vou comprar um Jeep Compass ou eu vou comprar um HR-V? Eu acho que foi esse detalhe que faltou, mas a Honda vai confiar muito no seu peso de marca, né, confiabilidade. A gente sabe que também que no fim das contas o motor aspirado acaba se adequando melhor em algumas regiões do nosso Brasil por conta do tipo de combustível que é péssimo no fim das contas. Então a motorização aspirada acaba sendo mais segura e de manutenção mais barata também. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado pela sua audiência e se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já comente aí, vocês levariam uns RV desse ou vocês levariam outro SUV da mesma categoria? Um forte abraço, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.